Salve Jesus, salve Maria Santíssima, muito bom dia a todos, salve os queridos irmãos protetores espirituais. Nesse sábado, dia 18 de julho, nós estamos celebrando o Encontro Nacional dos Protetores Espirituais aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima. É um evento muito lindo e importante para a nossa vida, porque as coisas no planeta Terra, estão um tanto conturbadas, Quem não precisa se proteger das más influências? Então, nós estaremos no Brasil todo, em todas as unidades do TENS, os médiuns estão se dirigindo aos locais, já chegaram, nos locais onde vai haver esse encontro dos protetores. E o que vai acontecer? As pessoas que forem presencialmente, elas vão passar por um corredor onde acontece uma grande limpeza, todo preparado e energizado, com ervas, com sal grosso, tá? Para que as pessoas possam fazer um verdadeiro descarrego, tão necessário para nós nos dias de hoje, não é verdade? Então, aproveite, você que tem a oportunidade de estar próximo de alguma das nossas unidades, passe por lá e aproveite esse atendimento tão especial, porque logo, chega o mês de agosto, Diz que é o mês do cachorro louco, porque é o mês do desgosto, Onde as energias vão estar ainda mais densas. Nada melhor do que você já chegar preparado, com a energia limpa. Inclusive, o ritual do nosso mês de julho também tem os protetores à frente desse trabalho, que é o fechamento de corpo, Em uma parceria, os ciganos espirituais e os protetores espirituais estão trabalhando nesse fechamento de corpo, que eu vou detalhar mais para vocês durante o programa. Mas sejam muito bem-vindos, é um grande prazer estar aqui com vocês e quero pedir a delicadeza de sua parte de deixar um like aqui no nosso programa para que ele tenha visibilidade, pois é assim que o YouTube compreende que esse programa tem um conteúdo relevante, tá bom? Então deixe o seu like, compartilhe, colabore conosco, tá certo? Antes de a gente entrar de sola nesse conteúdo, sobre proteção, sobre fechamento de corpo, vamos fazer a nossa prece. Eu escolhi hoje fazer uma prece diferente, Vocês sabem, vocês que nos acompanham, que nós, pela manhã, costumamos fazer a prece do amanhecer. Mas em homenagem, grande carinho e respeito e gratidão que eu tenho aos protetores espirituais, hoje eu vou conduzir a oração de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a qual eles prezam demais, eles são devotos, E dentro dessa prece existe um momento onde você pode fazer os seus pedidos. Então já vai se interiorizando, tá? Se preparando para a gente entrar nessa sintonia de Nossa Senhora Aparecida e fazer o nosso pedido para ela. Então respire profundamente. As imagens que vocês estão observando ajudam com que você vai baixando a mente agitada. Você vai se conectando com a nossa padroeira, a padroeira do Brasil. Respire tranquilamente. Vai levando a sua atenção para dentro do seu peito. A oração, ela precisa ser feita com sentimento, não com a mente, não com o pensamento e uma fala desprovida de amor. Então, quando a gente faz a oração, procure ouvir as palavras da prece
dentro do seu peito, no seu coração, porque o coração é a morada da nossa alma. Quando a gente faz a prece em verdade e espírito, a gente faz a prece com amor, com o coração. Então visualize, sinta o manto de Nossa Senhora ao seu redor, também cobrindo a sua casa, os seus familiares, os seus bichinhos de estimação. E vamos entrar em oração. Nossa Senhora da Conceição, Virgem Santíssima, que fostes concebida sem o pecado original e por isso mereceste o título de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E por terdes evitado todos os outros pecados, o anjo Gabriel vos saudou com as belas palavras: Ave Maria, cheia de graça. Nós vos pedimos que nos alcanceis do vosso Divino Filho o auxílio necessário para vencermos as tentações e evitarmos os pecados. E já que vos chamamos de mãe, atendei-nos com carinho maternal a esta graça. Façam os seus pedidos. Nossa Senhora da Conceição amada, atenda a esta graça para que possamos viver como dignos filhos vossos. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós, rogai por todos os nossos irmãos em humanidade e rogai pelos queridos protetores espirituais que honram o seu amor, sempre se lembram de agradecer a sua intercessão e trabalham aqui nesta casa com muita honra, dedicação e muita força aos seus cuidados, na sua vibração, cuidando dos filhos seus que vêm aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, seja de forma presencial ou mesmo à distância, buscar ajuda. Eles são fortes, mas humildes, Mãe. Realizam o serviço duro e sempre dizem que toda a glória é sua, Mãe amada, que eles são humildes servos da sua luz, da sua senda. Neste momento de prece,
expressamos a nossa gratidão à imensa equipe querida de protetores espirituais que atuam nesta casa. São caboclos, pretos e pretas velhas, boiadeiros, xamãs, baianas, baianos, que trazem uma linda postura que pode e deve ser praticada por nós também. Porque os mentores espirituais, em realidade, eles são professores que estão aqui a serviço de Nossa Senhora para nos ensinar. Um protetor espiritual, ele ao mesmo tempo é firme e amoroso. Ele sabe colocar os limites sem agressividade. E o amor também precisa ser exercido dessa forma educativa, dessa forma protetora, para que nós, alunos da vida, no caminho da evolução, possamos andar a passos seguros em direção a Deus Pai Todo-Poderoso, através dos ensinamentos do Cristo. Salve os queridos protetores espirituais, a nossa eterna gratidão por toda a ajuda que já recebemos e também pela que iremos receber neste lindo encontro que acontece hoje, o encontro dos protetores espirituais. Amém, amém, amém. Vamos desfrutando dessa bela energia, desse nível vibracional que nós podemos adentrar devido à prece que fizemos de coração, né? Vamos aprender bastante sobre a questão dos protetores, de tudo que eles podem nos oferecer. E depois eu estou aqui com a Amanda, que eu já quero agradecer a parceria, uma parceria de longos anos, uma parceria muito produtiva, com a graça de Deus. E pedir para depois, em algum momento, ela encontrar aquela música que eu me identifico muito, belíssima, que é do nosso compadre Paulo Rodrigues, e do Coral Maria Santíssima, que é uma música que traz essa vibração dos queridos protetores, né, onde você sente a força e o amor unidos a serviço de Deus. Bato no peito e chamo o grande protetor. Aumenta o volume, gente. Aproveita a música. Ele me escutou.
Deixa Jesus brilhar no seu coração, gente. Pedra branca, salve Jesus, salve Jesus. Bato no peito, Tabajara, salve Jesus, salve Jesus. Bato no peito, flecha dourada, salve Jesus, salve Jesus. Bato no peito, lobo da montanha, salve Jesus, salve Jesus. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo. Tem de piedade de nós, os seus filhos. Os falangeiros de Jesus nos dão a proteção, protetores do Cristo pra essa multidão. Vem trazendo o amor de Jesus, fecha os olhos e sinta essa luz. Hey, 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 hey. Bato no peito, rompe mato, salve Jesus, salve Jesus. Bato no peito, 7 flechas, salve Jesus, salve Jesus. Bato no peito, lua vermelha, salve Jesus, salve Jesus. Bato no peito, araribóia, salve Jesus, salve Jesus. Bato no peito e chamo o grande protetor. Águia vermelha, águia branca, bato no peito e chamo o grande protetor. Tupinambá, Rio Branco, Quimbadora, salve todos os protetores, salve os irmãozinhos, salve Jesus. Bato no peito e chamo o grande protetor. Hey, 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 hey. Gente do céu. Chorei pra burro. Não sei se vocês também ficam mexidos com essa vibração dos protetores e também pela presença deles aqui conosco. Você pode ter certeza que você, se assim o fizer, se convidar, terá sim a presença de um protetor aí com você, porque existe um respeito muito grande. Um protetor, ele só pode ter uma força assim inabalável e ser respeitado nos lugares onde ele for, até inclusive no umbral, né? Se ele também é um ser que respeita, tá? Então, eles não vão na sua casa sem ser convidados, tá? Muitas pessoas têm uma grande ilusão, gente, quanto aos mentores espirituais, né? E ficam achando que eles têm que fazer as coisas assim sem ser convidados, né? Ou que eles funcionassem como uma babá espiritual. E não é assim, tá? Existe muita ética para um espírito chegar nesse nível de protetores espirituais. Ele tem que ter muito respeito. Ele tem que respeitar as leis de Deus, o livre-arbítrio, porque aí ele ganha essa elevação moral. Então ele vai sim ajudar com todo prazer e alegria. Mas quando ele é convidado, eles não se enfiam na casa dos outros sem serem chamados. Porque quem faz isso, se enfia na vida dos outros, né, é obsessor espiritual. Não é espírito de luz. Porque o espírito de luz, ele respeita a lei do livre-arbítrio, onde você escolhe quem adentra o seu território e quem não pode entrar, tá? Então, sempre eles respeitam. Mas eu, particularmente, eu tenho uma grande identificação, né, gente, com os protetores espirituais. No meu início dos meus trabalhos nessa casa, eu sempre trabalhei no dia dos protetores espirituais, pode ter certeza que não é o acaso, né? E mexe muito comigo, E um serviço que eles fazem, sabe, gente? Eles vão lá no umbral, né, resgatar pessoas
espíritos, né, desencarnados que chegaram na hora de sair daquele sofrimento, que depuraram toda a maldade, toda a revolta, tudo que eles precisavam depurar. Eles já passaram aquele período, né? E vão sim ser resgatados pelos protetores espirituais. E não é brincadeira. Não é facinho. Não é para qualquer um, para qualquer espírito. Uma outra coisa que eu peço perdão aos queridos mentores, que existem muito mais mentores, protetores aqui, tá? Existem jangadeiros, pescadores, os índios, tá? Não apenas os xamãs, porque o xamã, ele já tem todo aquele conhecimento da magística. O índio é um guerreiro, tá? E o maior volume de espíritos que existem no astral do nosso amado Brasil são de pretos velhos e índios, tá? A terra aqui é deles, dos índios. E índio é um guerreiro de muita coragem, gente. Repare que o índio, ele não foi escravizado. Eles lutaram até morrer. Foram dizimados, mas nunca abaixaram a guarda, nunca se deixaram escravizar, tá? Então, gente, esses índios, tá? Eles fazem a guarda na maioria das casas espirituais, até em lugares que você nem possa imaginar. Não são comentados, não são falados. Eu mesma, como passei muitos anos estudando num centro de Kardec e não se falava de espíritos como protetores, como ciganos, imagina, de jeito nenhum, tá? E havia um preconceito, onde aproveito para esclarecer que o preconceito ele é fruto de ignorância, tá? Então, um dia aconteceu, através do estudo da prática da espiritualidade, que eu comecei a chegar no centro de Kardec e vi que tinha 2 índios de 2 metros de altura na porta do centro de Kardec. Gente, eu vi o que eu vou fazer. E quando eu cheguei e comentei aquela percepção que eu havia tido, foram considerados como espíritos que não são iluminados, que não são evoluídos. Eu percebi que tinha alguma coisa errada, porque eu senti que aqueles espíritos que eu tinha visto, que eles tinham muita luz e muita força. Eu comecei então a procurar estudos, diversificar os estudos e comecei a aprender em outros locais onde não havia esse preconceito. Não sei se todo o centro de Kardec é assim, apenas aquele ao qual eu frequentei, e não foi pouco tempo, viam desta forma. E aí eu comecei a conhecer mais, sabe, sobre esses queridos protetores espirituais. Preciso dizer para vocês que sem os protetores espirituais, gente, não tem como a gente viver aqui no planeta Terra, tá? Porque o planeta Terra é um planeta belicoso. É um planeta onde você olha a história do planeta Terra e você só vê guerra, desde o começo, disputa de território, disputa de poder, e infelizmente isso acontece até hoje. Então não é um lugar, ainda não é um lugar, onde existe compaixão, onde existe companheirismo, onde já foi aniquilado essa questão da competitividade. Mas é aqui que nós merecemos encarnar, tá? Não vamos também ser demagogos, né?
e achar que nós somos tudo santinho, porque cada um reencarna aonde merece. De acordo com o nosso merecimento, foi aqui no planeta Terra que deu para a gente reencarnar. Mas o que a gente pode e deve fazer? Aproveitar essa oportunidade da reencarnação para ir lapidando essa pedra bruta que nós somos e melhorando as nossas qualidades, nos aperfeiçoando. É isso que nós precisamos fazer, né? Mas com a graça da ajuda dos protetores espirituais, a gente consegue seguir em frente, em meio a tantas tormentas. O querido irmão espiritual, Dr. Bezerra, também consegue fazer o atendimento, porque onde tem luz, a treva ataca sem dó. Arquiteta planos estratégicos para poder atingir os pontos de luz que existem no planeta Terra, os espíritos iluminados que estão fazendo bem. E como, assim como no plano material, nós temos vários cargos, várias pessoas com aptidões, com habilidades diferentes, no plano espiritual é a mesma coisa. O que está em cima é igual ao que está embaixo, unido como um todo no milagre de um só. E o que é isso? Que a gente pode simbolizar, porque diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Amanda, querida, se por acaso não for muito complicado, puder colocar aqui a mandala cigana, né, onde isso está simbolizado através das formas da mandala. No plano espiritual também é assim, né? Temos habilidades e especialidades. Quando eu desencarnar, eu não vou virar outra pessoa, eu vou continuar com a habilidade da fala, né? Tá vendo, gente, como tem um triângulo com a ponta para cima e outro com a ponta para baixo? O que está em cima é o igual ao que está embaixo. Em volta nós temos um círculo, uma mandala, né, onde isso é fechado, tá? É unido como um todo no milagre de um só. O que tem no plano material teve a sua origem em cima, no plano espiritual. Isto é unido, não é separado. E temos as várias fases que nós passamos na nossa vida, que são essas fases da Lua, são os ciclos que nós vivemos. Obrigada, Amanda, querida, brigadão, viu? Eu tô saindo assim, mas eu tô... O que eu vou fazer? Tá vindo, né? Vamos em frente. Então, gente, sem protetor não dá para o Dr. Bezerra trabalhar, não dá para o Templo Maria Santíssima existir, não dá para a nossa casa ficar segura, a não ser que a gente ficasse equilibrado 100% do tempo, a gente tivesse o domínio de fazer uma cúpula energética nós mesmos, né? E deixar o nosso lar blindado de qualquer ataque espiritual, de dardos extrafísicos, né? De rajadas de pensamentos através da telepatia que os obsessores mandam, tentando nos influenciar, né? Às vezes eles não entram dentro da nossa casa, vamos dizer, não tem briga dentro de casa, né? As pessoas buscam fortemente viver em harmonia e colaboração, os familiares todos, mas do lado de fora eles vão tentar. Até mesmo já aconteceu comigo e colegas meus, em meio à oração, o que acontece? De repente dá um branco, você dá uma... Os obsessores estão lá do lado de fora, mandando uma rajada de pensamento através da mente para
nos atrapalhar na hora da prece, uma prece que nós sabemos e já fizemos centenas de vezes, até mesmo talvez milhares, não sei dizer. Não estou contando quantas preces eu já fiz, né? Mas acontece, tá? Então, esse mês de julho, né, onde a gente está tendo o encontro dos protetores espirituais e o ritual de fechamento de corpo, ele ajuda demais, tá? A gente o quê? Fortalecer a nossa energia. Tudo no mundo, gente, funciona através de energia, vibração e frequência. Já dizia Nikola Tesla, né? Então, se você quiser entender o universo, você tem que entender e a nossa vida de vibração e frequência. Tá certo? Como é que isso funciona? Muitas vezes as pessoas não têm conhecimento e não sabem como é que funciona o ritual de fechamento de corpo. E tem uma ideia ilusória, tá? E dentro da espiritualidade é bastante comum as pessoas fantasiarem sem querer, por falta de conhecimento, e terem uma ideia bastante ilusória de como é que funciona o atendimento espiritual, qual a função dos mentores, como é que é o processo de fechamento do corpo. Então, quero trazer para vocês aqui hoje. Mas me conta, vocês deram o like aí já? Gostaria de saber, viu, gente? Vamos ajudar. Gratidão, na minha opinião, é atitude. Não é uma palavrinha. Obrigado, agradeço. Não. E o like é uma forma bastante simples de agradecer, né? E ajuda bastante. Então, o que acontece? Corpo fechado, eu tenho o corpo fechado, tá? Não é fechado nesse sentido de que você vai ter a sua energia fechada. Porque se você está encarnado e o teu corpo não troca energia com o ambiente, você morre, tá? Você tem que trocar energia com o ambiente. O corpo, através dos chakras, né, aqueles 7 pontos principais de energia que nós temos no corpo, ele troca de energia com o ambiente. E não tem como você barrar isso. Até quando você desencarnar, o nosso perispírito tem os parachakras. Você continua trocando de energia com o ambiente. Quando a gente coloca esse termo de corpo fechado, o que significa? Eu estou protegido de frequências baixas, de frequências negativas, de espíritos negativos, de vibrações, de inveja, de olho gordo, de trabalho de magia trevosa, de passar em lugares onde vai ter um acidente. Entende? Por quê? Não é porque eu estou com o corpo fechado que aqui não entra e não sai energia nenhuma. Não é fechado assim. É porque eu vou vibrar numa frequência tão alta que não vou fazer conexão com essas vibrações densas, trevosas, tá? É para isso que funciona o trabalho de fechamento de corpo, tá? Tomar uma aguinha, viu? E me conta, quem é que não precisa se proteger dessas influências do jeito que nós vivemos, do jeito que a vida está, com as situações e pessoas que a gente se depara?
Então, gente, é um ritual muito importante de você participar. Não é uma coisa para a gente deixar de passar. E eu considero, sinceramente, um ritual bastante simples de ser realizado, tá? Tem algumas pessoas para as quais não é recomendado fazer o ritual de fechamento de corpo. Mas vou comentar com vocês mais à frente, dentro do programa, tá bom? Então, gente, como é que está a vida de vocês? Vocês têm percebido que tem energias densas querendo se aproximar de você, da sua família, querendo atrapalhar os seus objetivos, os seus planos, as coisas estão demorando mais para acontecer? Tá quase, vem alguma coisa que corta? Me conta aí, como é que tá a sua vida, a sua jornada, né? Porque às vezes a gente fala, ai não, eu tô com azar. Sorte e azar não existe, tá? Não tem nada de sorte, não tem nada de azar. Tudo acontece por sintonia. Nosso querido irmão espiritual, Dom Carlos Ramires, ele sempre fala que na vida não existem vítimas ou injustiçados. Por que ele vai colocar isso? Por que ele fala uma coisa dessas? Porque é de acordo com a nossa vibração que algo cola em nós. É de acordo com a nossa vibração que um obsessor, um encosto, fica conosco. É de acordo com a nossa escolha do passado que nós vivemos um presente. O que eu escolhi pensar? Eu deixei a minha mente desgovernada, sem orar e vigiar? Eu eduquei os meus pensamentos, os meus sentimentos. Como é que eu fiz? Eu deixei aqueles sentimentos ruins que aparecem em mim e você, na torcida do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras e do Brasil inteiro, né? Eu deixei esses sentimentos, eu deixei esses sentimentos negativos crescerem e armarem o acampamento no meu coração, ou eu cortei isso? Como é que foi? O que eu alimentei? Quais os pensamentos eu tenho alimentado? Quais os sentimentos eu tenho alimentado? Quais atitudes eu tenho tomado? Tudo isso terá uma reação. Todo efeito tem uma causa, toda ação tem reação. E assim que eu, você e cada um de nós está vivendo o momento de hoje. Não é isso? Então é por isso que ele comenta que não tem sorte nem azar, nem vítimas e injustiçados, apenas as consequências das nossas escolhas. Só que essas escolhas a gente precisa tomar consciência que é uma escolha maior do que as atitudes do dia a dia. Tudo começa no pensamento, no Kybalion, aquele livro onde você vai ter a explicação das leis que estão escritas na tábua de esmeralda, né? Ele é a primeira lei, o universo é mental, o universo é um pensamento de Deus. E o teu micro-universo, a tua vida, tem a ver com os seus pensamentos, tá certo? Então, gente, como é que a gente compreende, né, essa energia dos protetores espirituais? Como nós podemos aproveitar o que eles têm a nos oferecer, né, e andar mais protegido? Força e proteção, gente, é com eles mesmo, né? É a especialidade deles. E esse ritual de fechamento de corpo
ele é praticado sempre quando é inverno, porque exige que você tenha um certo recolhimento, entre no seu mundo interior, acesse a sua consciência elevada para você fazer as reflexões necessárias. Porque para a gente melhorar, para a gente mudar, para a gente estar mais protegido, a gente tem que fazer uma reflexão, trazer à consciência as coisas. O que eu posso fazer de uma melhor forma? Quais são as posturas que eu tenho que não são realmente bacanas, não são legais? E quando você fica quietinho com você mesmo, os mentores, eles conseguem te ajudar, eles vão jogando na tua tela mental. O obsessor não joga porcaria na sua tela mental, você fica confuso, atordoado, esquecendo a prece do Pai Nosso, que você já fez milhões de vezes. O mentor espiritual, né? Ele joga na tua tela mental sugestões de reflexão para que você chegue à conclusão. Porque você, gente, só muda, você só melhora quando você se conscientiza. Você pode ler milhões de livros, escutar milhões de vídeos e 1 bilhão de palestras. Se você não se conscientiza, e isso é se interiorizando, é refletindo, você não vai mudar. Você pode até repetir o que os outros falam, mas você não vai mudar. Então, durante o inverno, fica propício você ficar quietinho lá no seu canto, né? Entrar no seu quarto, no silêncio do seu coração, ser verdadeiro, fazer essas reflexões que são necessárias para você fazer um bom aproveitamento do ritual de fechamento de corpo. Não adianta você andar com 10 protetores espirituais a tiracolo se você é uma pessoa que vive provocando os outros, entrando em confusão, tem um temperamento reativo, provocativo, irônico. Porque lembra que eles vão respeitar o seu livre-arbítrio. E quando você faz coisas que não são corretas, porque eles são super corretos, eles não vão te proteger. Tá? Então, o que acontece? Você consegue perceber, é preciso fazer essa autoavaliação. Para evoluir, é sempre preciso fazer essa reflexão. E aí, depois, você partir para a ação, né? Primeiro você se toca no que dá para melhorar e depois você começa a agir de uma forma melhor. E os mentores gostam muito disso, tá? Porque eles estão aqui para isso, para nos ensinar. O bacana é que eles não julgam. Eles não ficam que eles nos abandonam, não é nada disso, né? Mas se você fizer uma coisa errada, eles têm que respeitar, antes de tudo, as leis de Deus, né? Então, para que o mal não te atormente, né, a gente precisa tomar as decisões certas e de uma forma ampla. Criar essa disciplina, fazer essa revisão interior com constância, tá? E bloquear com isso as coisas que nos levam a essa vibração cair, tá? Toda vez que a vibração cair, a gente está sujeito a se conectar com negatividades do mundo, tá? Diversas, tá? Então, quando você faz um bom proveito dessa oportunidade, que é o ritual de fechamento de corpo,
você começa a ver as coisas com mais clareza, você vai conseguir organizar a sua vida de uma melhor forma. É preciso haver planejamento, organização, para tudo, gente. Olha, você que é dona de casa, você não tem, olha, a roupa vai ser lavada 2 vezes por semana. Olha, o arroz eu vou fazer dia sim, o dia não. Tudo tem que ter organização e planejamento. Para qualquer coisa. Ah, eu vou viajar. Ah, eu vou me planejar porque eu vou comprar um carro. Ah, porque... Gente, tudo precisa. E quando você está com a energia mais limpa e blindado desses ataques, você consegue ver as coisas com clareza e fazer as coisas com mais facilidade. Mas você vai ter que ter disciplina e persistência, tá? Não é magia, varinha de condão, não tem nada disso. Pozinho de pilim-pim-pim, não tem nada disso, tá? É pé no chão, vida real, o que é possível e realizável. É isso. É você aproveitar essa oportunidade, tá? Agora, uma coisa que é uma grande colher de chá, né, que os protetores espirituais nos dão, e os demais mentores também, porque é uma coisa muito bacana aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima, perdão, queridos, tomar um pouquinho de água, tá? Desculpa, tá? É essa questão do universalismo que existe aqui. Então, como aqui não existe preconceito, nem contra a religião, sexualidade, nem coisa nenhuma, né? O nosso negócio é trabalhar com as energias do bem. As equipes de mentores, elas são multidisciplinares, tá? Nós temos várias áreas da nossa vida, várias coisas para cuidar. E quando a gente vem aqui, nós temos esse cuidado amplo que a gente recebe, onde vão cuidar desde o nosso corpo físico, que apesar que ele voltará ao pó, né, gente? Mas temos que usar esse corpo aqui, né? Para ir até o final da encarnação. E você recebe esse cuidado completo, integral, né? Dr. Adolf Schutz é médico psiquiatra, não sei se vocês sabem. Então, assim, gente, é um cuidado mental, é um cuidado emocional, é um cuidado físico, é um cuidado completo, né? Coisa de mãe, né? De Maria Santíssima mesmo. Ai, filhinhos lindos do coração. Muito bem cuidados, né? Então, eles limpam a nossa energia, tá? Porque protetor é uma maravilha para fazer limpeza energética, né? Eu vejo também, tenho vivenciado como é que a avó Terezinha trabalha, né? Naquela simplicidade, né? Naquela calma. Fala, não tem pressa nenhuma. A pessoa faz pergunta atrás de outra. Ela não manda embora. Pode fazer uma... Pode, fio, pode perguntar. Não tem pressa, gente. Coisa fofa. E com aquela fofura toda, né? Vai limpando a energia das pessoas, quebrando miasma, forma pensamento, né? Larvas astrais, tirando larvas astrais, é uma coisa. E isso é, nossa, de vital importância, né, gente? Porque você ficar caminhando o mundo afora, cheio de larva astral incrustado nos perispírito, pô, pera um pouco, né? Não é brincadeira, não. Então, isso que ajuda, né? Você receber essa limpeza. Você vai receber essa limpeza, você vai fazer a sua parte, percebendo que não está legal e fazendo o melhor para melhorar, tá? E você vai receber uma turbinada na sua vibração,
para que ela fique fortalecida. O que é energia fortalecida? É energia de luz, tá? Porque onde tem sombra e chega a luz, o que a luz faz? Quando você está num quarto escuro, você acende a luz, o que a luz faz? Hein, gente? Me conta. Ela ilumina a escuridão. Ela dissipa a treva. Então, é assim que você vai ficar protegido, brilhando a sua luz, tá certo? Então, você vai receber aquela limpeza maravilhosa, que, aliás, eu vou explicar direitinho como é que você faz esse ritual simples e prático, porque você vai ter as guias. E nessas guias, gente, que você vai usar o mês de julho todinho, vão puxar as energias na guia. Por isso essa guia não vai ficar com você depois do mês de julho, porque ela precisa ser queimada. Ela precisa ser queimada por você, ou você vai trazer no Templo Espiritual Maria Santíssima para que seja queimado no local adequado, onde nós temos um local específico, que é o Vale dos Reis, onde será queimada essas guias, tá? Beleza. Então, a gente vai fortalecer a nossa energia, né? Então, deixa eu continuar aqui, que tinha um roteiro que eu já saí canalizando tudo. Como que essa energia fortalecida e iluminada te protege? Ela te protege, gente, de pessoas encarnadas que são maldosas, porque existe assassino, bandido, ladrão, gente traidora, né? Já tem mais de 18 anos, você aí? Tem? Eu tenho. Você sabe, né? Tem de tudo nesse mundo de meu Deus. Ai, papai do céu. Então, você vai conseguir, né, que desvie do seu caminho esses encarnados negativos, esses encarnados trevosos, que só servem para arrumar confusão na nossa vida, tá? Os espíritos desequilibrados, né, maldosos, também vão passar longe, porque eles não gostam de luz, né? De repente me ilumina, ou mesmo, tá? De repente do nível desse obsessor espiritual, a luz até machuca, tá? O perispírito dele fica até machucado, né? Para você que estuda, que gosta de se esclarecer, de compreender como é que é o universo que você vai viver, a sua verdadeira vida, a sua vida eterna, e que você vai viver a maior parte do tempo da sua vida. Não é aqui. Isso aqui é uma passagem. É importante estudar sobre a vida no plano espiritual, a realidade. Isso aqui é uma ilusão, gente. É uma ilusão, tá? Então, a vida que vale a pena você estudar, porque é lá que você vai ficar um tempão mesmo, é no plano espiritual. E se você estudar isso, é bom demais, porque você sai preparado daqui. Gente, tem pessoas que desencarnam, não percebem nem que fez a passagem para o plano espiritual, porque não sabe nada. E como a mente, ela tem um condicionamento, isso atrapalha demais. Os mentores ficam lá trabalhando que nem louco, para a pessoa perceber que está desencarnada, porque não percebe. Aí volta para a casa da família e fica revoltado lá. Minha filha não me escuta, estou falando com a minha filha, fica lá enraivado. Minha esposa
não me vê, porque ele não se toca que está desencarnado. O que ele faz? Ele vai para casa. Agora, se você tem uma noção, né? Você começa... Gente, quando a minha mãe desencarnou, o que aconteceu? Ela estava no hospital, né? Ela faleceu de câncer, passou 4 anos num sofrimento danado. E um belo dia no hospital, que ela até estava melhorando, porque eu não sei se vocês já viram que o corpo ele tenta manter a energia e a pessoa antes de desencarnar ela dá uma melhoradinha. Aí todos os parentes que estavam em cima, pegado, apavorado que a pessoa morresse, eles relaxam um pouco. Ai, fulano melhorou um pouco. Eles relaxam um pouco, pumba! É a hora que os mentores aproveitam. Vão aproveitar que a família, né, deu uma tréguazinha e vamos fazer a passagem da pessoa agora, né? Então foi bem assim. Era em dezembro. E aí, a minha mãe deu uma melhorada. Ela falou, ai, filha, nossa, acho que eu vou passar o Natal com você em casa, né? Feliz da vida. Eu fiquei feliz da vida também, só que depois, em seguida, ela falou assim, nossa, filha, você não precisa dormir aqui essa noite, porque o vovô vai dormir aqui comigo. Na hora que ela falou, o vovô vai dormir aqui comigo, acabou a minha ilusão de achar que ela ia passar o Natal em casa. Porque o pai dela já estava desencarnado e foi lá para buscar. Acabou. Sem bobeira, né? Sem bobeira. E foi dito e feito, dia 24 de dezembro, né? Na véspera de Natal, ela desencarnou. E que bom que meu avô veio buscar, né? Então, gente, são coisas, né, que é difícil. A gente só percebe quanto vale o estudo e a prática da espiritualidade com a vivência. Com a vivência a gente percebe a importância, né? Mas vamos voltar lá. Assim como a gente encarna e desencarna, às vezes um inimigo nosso de outra vida está desencarnado e nós estamos encarnados. E é chato, é difícil essa situação. Por quê? Porque o espírito desencarnado, que é um inimigo nosso de outra vida, ele nos conhece muito bem. Ele sabe o nosso jeito, as nossas manias, ele já conviveu conosco, infelizmente numa relação que não foi legal, né? Porque viraram inimigos, né? E você está encarnado, você não lembra de nada, né? Então, é complicado, porque você está lidando com uma pessoa que você não lembra quem é, só que ela te conhece profundamente e não gosta de você. Como é que você faz para se proteger nessa situação? A mesma coisa, gente. O meu querido amigo, o irmão espiritual baiano Zé da Estrada, ele é ótimo, porque ele é simples e certeiro. Quer se proteger do mal? Mantenha-se no bem. Então, quando você se mantém no bem, com uma energia boa, um astral legal, sabe, uma pessoa alegre, bem-humorada, divertida. Você já viu, gente, obsessor ser alegre? Seja qual for. Não, o obsessor, ele está triste, ele está com raiva, ele está revoltado, ele está deprimido, ele está com qualquer coisa, menos com alegria. Então, quando Dona Esmeralda dá uma risada daquela, pup, os obsessores saem voando. Entendeu como é que funciona as coisas no plano espiritual? E os mentores usam tudo que é energia que eles podem para trabalhar nos serviços da luz, tá?
não apenas as velas que a gente acende, mas são utilizadas, né? O elemento fogo. O fogo é um calcinador, ele transforma as coisas, ótimo. Mas até as palmas que a gente bate lá no salão, começa todo mundo a bater palma, aquela energia das palmas é utilizada pelos mentores para os serviços da luz. Tá? Então a gente vai. Tem confusão na rua, tá tendo briga, não sei o quê? Energia tumultuada, energia densa. Por onde você vai passar? Para outro lugar. Você não vai passar no meio da confusão. Então, isso é estar com o corpo fechado. A coisa da repulsa energética entre a tua vibração e a vibração da confusão. Agora, vê só. Os povos ficam doidão, né? Dá umas birinites a mais. Energia conturbada, sexualidade desregrada, desprovida de qualquer romance, qualquer sentimentinho. Vai para uma festa junina dessa, vai parar no meio da briga. Ai, confusão, se bobear, vou até um quentão na cara da pessoa. O copo quebra, ela se corta, sei lá, umas coisas assim, né? Sabe como é que é, né? A outra coisa também, né, é essa questão da inveja, né, do olho gordo, como é que falam, né? Porque todo mal ele vem pelos olhos. Por isso que usa essa coisa do olho gordo, tem o olho grego como um amuleto. Olho de seca-pimenteira, conhecem? Licença, só um minutinho, tá, gente? Ai, obrigada, viu? Então, o que acontece? A pessoa, gente, ela olha, ela deseja o que o outro tem ou deseja a felicidade. Olha, mais do que as posses que o outro tem, o que mais incomoda o outro ser humano é a alegria. É você estar feliz. Isso incomoda profundamente o outro. Agora, a ilusão é que sempre existe uma comparação, tá? Porque para você ficar com inveja de alguém é que você está comparando o que o outro tem, o que o outro faz, a alegria do outro, e que você não tem, não faz e tá borocochô. Isso é uma ilusão total. Sabe por quê? Porque cada um é único. Não adianta você ficar com inveja de ninguém, coisa nenhuma. É ignorância espiritual. Por quê? Gente, eu nasci aqui no Brasil, o outro nasceu no Japão, o outro nasceu na Inglaterra. Eu não comecei a falar com vocês sobre isso. Gente, eu nasci aqui porque me aceitaram aqui, porque a minha vibração tem a ver com aqui. Não me aceitaram lá na Inglaterra, os lords. E eu vou me preocupar com isso? Tudo é por merecimento. Nossa, bebezinho puro, imaculado. Nasceu com uma doença braba, nasceu com síndrome de Down, nasceu faltando um braço, nasceu... Tem um porquê, gente. O outro nasceu rico, o outro nasceu pobre, o outro nasceu lindo, o outro nasceu feio. Gente, tem um porquê, gente. Não é assim. Porque Deus é justo e preciso e nos mínimos detalhes. A nossa vã entendimento é que não compreende as coisas. E é o melhor que foi proporcionado para nós, porque o melhor para nós foi nascer nesta família, neste país, com essa condição financeira, com essa cara, com tudo. E tudo é para o nosso bem. Então, desencanar desse negócio, ficar comparando com fulano, com velclano, que não tem nada a ver. Porque cada um é único, pô.
Para que você vai ficar se comparando aí com qualquer pessoa e ficar com raiva, ficar frustrado, não sei o quê? Não, meu, vai ser feliz. Vai brilhar a tua luz por onde você for, porque o que é possível, sim, tá? É pessoas que ela faz um excelente proveito da encarnação, ela ganha um tempo a mais para ficar aqui. Porque ela está se desenvolvendo tanto, ela está espalhando esse amor, essa luzona linda para todo lugar, então você vai ficar aí mais tempo. Gente, até cachorro acontece isso. Só eu. Gente, tem um cachorro que eu conheço que ele vai para aulas, para cursos, né? E ele está espalhando, como é que eu digo assim? Não é que ele está espalhando amor, ele está instigando o sentimento de amor e alegria em tantos corações, que ele está com 18 anos e ele ia fazer a passagem, tá? Aqui para nós, os mentores já deram mais um crédito para ele ali, porque ele está sendo uma ferramenta de Deus para haver mais amor e luz. Para muita gente, não é para pouca gente, não. Que é um cachorro que está rodado, não é só numa família só. Então, veja só como é que funcionam as coisas. Se a gente aproveita a oportunidade que nos é dada com gosto, com apreço, com dedicação e tudo mais, nos é oferecido mais. É isso? Vamos lá, gente. O que eu gostaria de comentar com vocês, tá? Dessas pessoas que não têm a recomendação, tá? O cuidado que os mentores têm para estar fazendo o fechamento de corpo, tá? Então, vamos lá. Quem está doente não pode fazer o fechamento de corpo, tá? Por quê? Porque tá com uma energia desequilibrada ali, né? Tá com uma coisa que às vezes já somatizou no físico, mas esse doente, se eu fechar a energia, vai brilhar até externamente, mas aquela doença que tá ali, ela fica bipando, ela tá lá, né? Então, não dá para fechar o corpo com o mal dentro, né? Assim que o seu Zé da Estrada costuma colocar. Mas se eu estou com uma coisa que está no físico já, precisa fazer o tratamento físico. Gente, sem ilusão, o negócio já veio para o físico, você está doente, você tem que fazer uma parceria do tratamento físico e o espiritual. Então, por isso que a gente sempre fala para vocês, venha passar com os médicos espirituais e vai ser bom demais. Mas você nunca deve abandonar o tratamento que você já está fazendo com os médicos do plano material. E quando isso está somatizado no teu corpo, não dá para você fazer o fechamento de corpo, porque aquele desequilíbrio que somatizou uma doença no teu corpo físico, ele vai ficar bipando lá. Não tem conversa. E agora eu te falo. Eu falo para você. Quando você está com uma doença já instalada no teu corpo físico, você precisa refletir e compreender que aquilo é um sinal de alerta. O teu corpo está gritando para você aquilo que a vida, que as suas emoções e a sua mente já falam para você há muito tempo e você não escutou. Então, você tem que parar e pensar. O que eu estou aprendendo com essa doença? O que essa doença quer me ensinar? Entende? Para você transformar a situação. Tá ok? Vamos lá. Outra coisa que outra pessoa que não é recomendado fazer o trabalho de fechamento de corpo são as mulheres grávidas, tá? Por quê, gente?
porque elas estão com uma vida dentro delas. Elas estão desenvolvendo um outro ser dentro delas. E isso vai atrapalhar, tá? Não é bom fazer, tá? E quem não precisa fazer e não deve fazer são as crianças, né? Porque a criança, gente, ela não tem essa maldade. Você vê que ela até briga com um amiguinho alguma vez, dá um tapinha, é 1 segundo. Ela dá o tapinha no irmão porque ela está disputando a boneca lá com a irmã. Às vezes até dá um tapinha, ela quer a boneca para ela, vamos supor. E no segundo seguinte já não tem mais, não tem nenhuma mágoa, não tem mais nada, já estão brincando de novo, né? Então a energia vital da criança, ela é muito abundante, ela tem muita luz. Não precisa fazer fechamento de corpo, tá? E causaria problema no desenvolvimento físico. Outra coisa, gente, é ter um cuidado, né? Teve pessoas aí que, por falta de conhecimento, participaram do ritual de fechamento de corpo, acharam da cabeça delas que elas estavam muito poderosas com isso e saíram arrumando confusão aí com Deus e o mundo, tá? Se achando, sabe, arrogante, fechamento de corpo, pá, vai perder a proteção dos mentores, tá? Os mentores não concordam com isso aí, Deus não concorda, não é certo. Então, não é porque a pessoa fez fechamento de corpo que ela vai se tornar uma folgada. Seu Zé, que deu a recomendação, não deve ser por acaso, né? Deve ter alguém que se atrapalha com isso, né? O alerta que ele também dá é que você pode quebrar a proteção do ritual de fechamento de corpo se você alimentar pensamentos, sentimentos, atitudes negativas, pois vai gerar energias totalmente contraditórias a que estão sendo trabalhadas nesse ritual de fechamento de corpo. E isso vai atrapalhar o desempenho do ritual, né? Então, sempre é uma parceria. O mentor faz a parte dele e a gente faz a nossa parte, tá ok? Vida desregrada, consumo de bebida alcoólica, nutrir sentimentos pesados, tudo isso atrapalha. O seu maior inimigo, quem que é? Pode ter obsessor e tudo mais, é você mesmo. O seu maior inimigo é você mesmo, tá? Se você não trabalha o mal que tem dentro de você, não se esforça, né, para mudar isso, né, ele te corrói e acaba com a sua vida. A mudança está nas suas mãos. Os mentores estão aí com os braços abertos para te ajudar. Agora, eu queria passar para vocês uma citação de Dom Ramires, mas deixa eu entender se eu estou falando muito. Já faz muito tempo que eu estou falando, está na hora de parar? Passa rápido, né, gente? Vou fazer essa colocação de Dom Ramires, tá ok? Então ele fala: não se vence na vida com maledicência e reclamações. Deus é amor. E é Ele que traz o crescimento e a prosperidade. Quando Deus criou o universo, Ele disse: e faça-se a luz. E através da sua luz que você vai criar a sua realidade. Fechar o seu corpo da maldade que entra em sua alma, fechar a sua mente contra os pensamentos ruins, o seu corpo das doenças, do medo e da maldade. O Cristo não desafiou os imperadores. E você, vai querer desafiar alguém? Para fechar o corpo, precisa ter amor à vida
e respeitar a todos. Ao invés de cobrar amor dos outros, ofereça você o amor. É bem profundo, né, gente? É bastante intenso. Mas vale a pena. É um ritual sério, tá? Que exige a tua entrega e vale muito a pena, tá? É você galgar, dar um salto evolutivo, se você fizer direitinho, né? Conforme é orientado pelos queridos irmãos espirituais. Eu vou explicar para vocês rapidamente como é que faz, tá? É simples, tá? Para participar. Você deve fazer um banho aromático de proteção. Vocês todos já sabem como é que faz o banho. Vocês sabem que um saquinho daquele de banho dá para fazer 4 banhos tranquilamente. E você vai fazer esse banho de proteção uma vez por semana, tá? Durante 4 semanas seguidas. Então você vai pegar o saquinho, dividir em 4, fazer um banho por semana. Não tem o dia exato. Faça no dia que você tiver tempo para se concentrar, que vai sair toda a negatividade quando você fizer. Depois você vai acender as velas de 7 dias. Na primeira semana, você vai acender a vela de proteção. Na segunda semana, a vela do anjo de guarda. E na terceira semana, a vela de São Miguel Arcanjo. Tá ok? Por 7 noites seguidas, você vai fazer a oração de São Bento. Vocês sabem que São Bento era exorcista, né? Ele exorcizava o mal, né? Então, você vai fazer aquela oração de São Bento e precisa ser às 21 horas pontualmente. A disciplina, tá, gente? Aquela firmeza. Você também pode fazer, é muito fortemente recomendado que você leia o livro Corpo Fechado, tá? É um livro do espírito de Ângelo Inácio, psicografado pelo Robson Pinheiro. Ótimo, leia o livro. E durante todo o mês de julho, acende uma vela palito vermelha para dar aquela firmeza e vai usar a guia vermelha e a guia preta juntas. Quando finalizar o mês, conforme comentei com vocês antes, ou você traz aqui para nós, vamos levar para queimar no Vale dos Reis, ou você mesmo, com todo o cuidado necessário, pode queimar as guias, tá certo? Então, gente, aproveite essa oportunidade. E se você estiver perto de uma de nossas unidades, você pode também verificar no site, né, os endereços e tudo mais. Venha participar conosco desse dia tão especial, que é o dia do encontro dos protetores espirituais. Eu quero agradecer imensamente a tua presença, o teu like, tá? A nossa conexão, que é uma conexão muito saudável, muito boa. E nos encontramos aí na próxima oração, no próximo programa, ou quem sabe, pessoalmente, daqui a pouco, que eu vou estar aí no atendimento espiritual dos protetores. Gratidão, salve Jesus, salve Maria Santíssima.